Boa noite a todos. Hoje o Juliano não pôde vir para comandar a reunião e eu vou tentar ajudá-lo para começarmos nossa reuniãozinha. Hoje nós vamos ter a palestra com o Dr. Rubim. Vamos então começar fazendo a nossa. Agora então, vamos pedir para a Rússia ler o nosso preparo de ambiente. Hoje o nosso texto fala sobre esvazie-se. Apenas por um dia, esvazie a mente e jogue fora o lixo mental que embota a tua luz. Apenas por um dia, esvazie-se e não permita que a dúvida, a escuridão e a negatividade te manipulem. Esvazie-se. Apenas por um dia, evite o conflito e desavença, porque a vibração dessas energias são muito baixas e afetam negativamente a sua vida e tudo ao seu redor. O conflito e a desavença são alimentos para a mente egóica. Elas criam divisão, separação, contenda e desafetos. Se você está negativo, o outro também se torna negativo. Se você está reativo, o outro também se torna reativo. Ou seja, a negatividade e a reatividade atraem mais negatividade e reatividade, assim como amorosidade e gentileza atraem o seu semelhante. Há uma lei fundamental do universo que diz: semelhante atrai semelhante. E é por isso que colhemos aquilo que plantamos. Esvazie-se e apenas por um dia não reclame de nada. Muito pelo contrário, seja sempre grato. Agradeça e abençoe todas as coisas ao seu redor. Agradeça a Deus por tudo e abençoe sua saúde, suas finanças, seu lar, sua profissão, sua vida e a vida de todos. E agradeça a Deus por tudo sempre. Esvazie-se. E somente por um dia, cesse a necessidade de dar opiniões e o desejo de criticar e julgar. Substitua a crítica pelo elogio, o julgamento pela aceitação e compaixão pelos outros. Esvazie-se e perceba que são seus pensamentos que criam a realidade que você vive. E saiba que você pode mudar seus pensamentos. Sua realidade irá mudar, sua vida irá mudar. E crie mentalmente a vida e a realidade que você quer para você. Esvazie-se e ame-se. E deixe o amor do seu coração fluir para envolver o seu lar, sua família, seus amigos, seu bairro, sua cidade, seu país. O amor é generoso, não se ira com facilidade, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Deixe o amor ser a sua oração. Esvazie-se e apenas sente-se em silêncio e observe suas emoções sem nenhuma distinção. Assim seja, graças a Deus. Vamos então fazer a nossa prece inicial. Grande força do universo, agradecemos a oportunidade de novamente nos encontrarmos aqui. Pedimos ao Pai que nos proteja, ajude e ampare nessa semana que para nós se inicia. Agradecemos a Francisco de Assis, o patrono dessa casa, que nos ajuda, que nos protege e que protege essa casa de oração, a qual respeitamos com muito carinho e amor. E vamos então dar início à nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje então vamos ter a companhia do Dr. Rubim com o tema Jesus, o Bom Pastor. Caríssimos irmãos, uma boa noite. Boa noite. Como é bela a sintonia, né? Nossa irmã aqui, no seu trabalho de meditação, ela se reportou a algo importantíssimo, como uma grande lição para todos nós,
que não é só para aqui, é para o dia a dia. Sabermos respirar. Não é, nossa irmã? E depois a outra irmã na leitura nos fala de esvaziar a mente. E tudo a ver com o nosso tema, quando vamos falar do bom pastor. Mas antes disso, vamos lembrar essa questão importantíssima da respiração. Respirar ao largo. O que isso significa? Respirar profundamente, como ela aqui nos ensinou. Nós não respiramos corretamente. Utilizamos, lamentavelmente, apenas o terço superior dos pulmões. É a chamada respiração do ansioso, do ofegante, de querer tudo para ontem, de não ter paciência, de não ter tolerância. Então, como nós mal alimentamos nossas células. Então fica aqui essa lição que a nossa irmã concedeu, de respirarmos profundamente, mas não só aqui, no dia a dia, corriqueiro, se estivermos na rua, no veículo, no trabalho, tiremos alguns momentos para essa respiração ao largo, que vem do hebraico Iessá. Iessá originou Yeshua, Jesus, o libertador. Vamos falar daqui a pouquinho dele. Ora, o que tem a ver uma coisa com a outra? Quando respiramos ao largo, estamos trazendo a energia vital, esse fluido que nos alimenta, o nosso corpo, para as profundidades dos campos pleuropulmonares. Então, como Jesus é o libertador, esta energia que chamamos de ectoplasma, ela está muito ligada aos nossos pensamentos, como diz André Luiz. Então, quando inalamos profundamente, pela força do pensamento, nós começamos a trabalhar no dia a dia, não só na casa espírita, o autoconhecimento. Tu conhece-te a ti mesmo, sob as bênçãos divinas do Cristo. E olhem, não temos ideia do que isso representa. Não só para o corpo, mas também para a mente. Respirarmos profundamente. Não esqueçamos disso. E outra coisa, que nós podemos também, pela força da mente, utilizar. Quando eu estou inalando o oxigênio profundamente, é um ato de recepção. Mas não ficamos nisso. Como a nossa irmã ali colocou com muita propriedade, ao expirarmos, nós estamos doando. Porque a vida é isto. Recepção, doação. Recepção, doação. Vocês têm ideia do que isso representa? O que estamos doando? Estamos purificando esse ar pela força da mente. Nosso fluido vital. E ao expirarmos, imaginemos que estamos servindo. Este ectoplasma, que vem na expiração, servirá para atender muitos irmãos em padecimento, em sofrimento, aqueles ainda que não despertaram, reconstituição física, reconstituição perispirítica. Os espíritos utilizam o nosso ectoplasma para servir. É o que a nossa irmã leu. Esvaziar, colocar para fora, doar e inalar, trazer o Iessá, o Yeshua,
o Jesus, o libertador, porque precisamos nos libertar. De quê? Dos nossos padrões, das nossas crenças, dos nossos valores deformados, ou seja, dos nossos desvios, dos nossos delitos. Vejo como uma simples respiração é importantíssima. Por isso o tema que veio a calhar, Jesus, o bom pastor. Por que ele é o nosso bom pastor? Sabemos que somos as ovelhas. Sabemos que o que Jesus nos falou, eu e o Pai somos um. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ora, certa feita um irmão disse, mas esse Jesus é pretensioso. Não, não é pretensioso. Pelo que nós sabemos pela doutrina espírita, nós só conhecemos um espírito puro. É o que nos traz a doutrina espírita. Os outros são superiores a caminho da pureza espiritual. Então Jesus falou o que ele é. Ele não poderia, numa falsa humildade, dizer, não, os que vão ao Pai não será só por mim. Mas ele teve essa autoridade moral de afirmar categoricamente, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por isso ele é um bom pastor. Interessante que as ovelhas, somos nós, temos que estar reunidas para seguir Jesus. Sabemos que existem muitas ovelhas desgarradas ou tresmalhadas, tanto faz, que um dia vão se alinhar, um dia vão se ajustar na recomposição do progresso que cabe a todos nós. E isso não cabe a Jesus. Não é Jesus que vai nos obrigar ao realinhamento. Somos nós. Somos nós em tudo que aqui foi falado. Respirar fundo, fundo, nos transformarmos, nos melhorarmos, como aconteceu com o filho pródigo. Precisou chegar na máxima dor, no máximo sofrimento para despertar. Que a Joana de Ângeles coloca com muita propriedade o cair em si. Não podemos evitar a situação de chegarmos no fundo do poço para termos que cair em si ou em nós? Podemos sim. Nós estamos numa doutrina reformadora. Nós estamos numa doutrina redentora. Nós estamos numa doutrina consoladora, que nos mostra a mancheias tudo. Quanto mais estudamos a doutrina, mais a gente entende isso. Por exemplo, a dor, a enfermidade, por que ela existe? Que pai é este que testemunha uma situação de grande dor e simplesmente fica de braços cruzados? Qual a explicação para isso, meus irmãos? Se não a manifestação de Deus, se não a permissão de Deus, para que nós, criaturas ainda ignorantes, possamos despertar. E infelizmente, ou felizmente, o ser humano desperta na dor. É na dor que ele vai repensar. É na dor que ele vai se reescalonar. O que eu preciso fazer? Compreendendo o significado, o objetivo, a finalidade da dor, para o despertar da consciência, assim somos nós. Então estamos numa doutrina de luz, uma doutrina que vai nos trazer numa grande estrada
para o aperfeiçoamento, que é seguir o pastor. É ele que nos conduzirá reunidos aos páramos celestiais, que alcançaremos pela força do progresso, pela força da razão, pela força do amor. Existe algo mais de maior enlevo do que isto? Existe algo mais promissor que isto? Sabemos que lá chegaremos. Não tem algo melhor. Agora, tudo dependerá de sermos estas ovelhas no processo de realinhamento. Vamos relembrar o que o Cristo nos falou. Disse ele: em verdade vos digo, quem não é ladrão e assaltante? Quem são os ladrões? Quem são os assaltantes? São aqueles que tentam nos desviar do caminho. Continuarmos tresmalhados, fora desse redil que o Cristo procura nos reunir. Diz ele: o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É ele próprio. Interessante que ele fala da porta. Qual seria esta porta? Nós estudamos isso no Evangelho segundo o Espiritismo. A porta estreita. Vamos falar já já sobre isto. E a este o porteiro abre. Quem é simbolicamente este porteiro? É o Pai. Porque já estamos exatamente predispostos a passar por esta porta. Então, é um processo de abertura. Eu sempre realço este conhecimento. Eu vou alcançar Jesus. Não. Isso é um grande equívoco. Nós não vamos alcançar Jesus. Jesus já está em nós. Deus já está em nós. Então, uma questão apenas de abertura. Nos abrirmos ao Mestre. Nos abrirmos ao Pai. Olha a abertura. Que abertura é esta, senão a porta? Cada um de nós traz esta porta, que é estreita, é angustiante, mas é o único caminho. Então diz aqui o Mestre: as ovelhas ouvem a sua voz. E ele chama as suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora, ou seja, passando pela porta. Interessante quando a gente escuta, como ovelhas, o Mestre Jesus, desde que nos abramos a Ele, obedecendo às leis, porque obediência vem do latim ob audire, ouvir, é uma escuta interior, para que nos abramos a este Mestre e possamos segui-lo. Tendo feito sair todas as que são suas, tem aquelas que ainda não são suas, que estão perdidas no emaranhado dos problemas, da ignorância, do preconceito. Jesus caminha à frente delas. E as ovelhas o seguem. Sabem por quê? Pois conhecem a sua voz. Ouvem a voz. Seguir Jesus. As ovelhas seguem o Mestre. Isso nos lembra, está em Mateus, capítulo 16, versículo 24, para que analisemos. Jesus nos disse: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Como é que podemos analisar isso, meus queridos irmãos? Seguir Jesus não basta querer segui-lo.
Seria muito fácil. Vou seguir Jesus e acabou. Não é assim que funciona. Tanto que ele nos diz, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Negar seus valores, suas crenças deformadas, seus padrões de poder, enfim, todas as deficiências que nos dizem respeito. Chegou o momento de não querermos mais trilhar este caminho. E só há um meio de consegui-lo, mudando, se transformando, sendo melhor. Então, dentro daquela dualidade que nos compete, toda vez que essas sombras emergem na consciência, nos empurrando para esses defeitos, é o assaltante, como nos diz aqui Jesus, nós vamos lutar contra isto. É uma luta interna, como diz a Joana, é um pugilato. É o ego lutando contra as sombras. Eu não quero mais isto para mim, eu quero melhorar. E para eu entender o que eu preciso melhorar, eu preciso fazer esta reflexão. Quem sou eu? Ou aonde me encontro? Então é uma questão apenas de vigilância. Vigilância vem de verdade. É irmos ao encontro da nossa verdade sem medos, sem receios, sem orgulho. É ser humilde. Humildade é exatamente isto, que vem de terra humus. Reconhecer a nossa condição terrena. E não é difícil. É estarmos vigilantes ao que pensamos, ao que sentimos e ao que fazemos. E claramente, movidos pelos impulsos, nós, por estarmos cristalizados e condicionados, nós repetimos os padrões. Mas tem aqueles que vão se culpar, tem aqueles que vão se autopunir perigosamente, pois isso engendra enfermidades que eu chamo de autoimunes, a autopunição por eu ter errado, a autopunição por eu ter fracassado. Não, meus queridos irmãos, temos que nos perdoar. Como diz a doutora Anísia da Silveira, a grande psiquiatra junguiana brasileira, oriunda de Alagoas, tem lá o Museu da Imagem no Rio de Janeiro, estrelou um filme, a figura dela, estrelada por Glória Pires, um filme maravilhoso, porque ela reformou todo o sistema dos hospícios, as barbáries que eram praticadas lá dentro, trazendo o amor, trazendo a arte para os chamados loucos, esquizofrênicos. Lembrando aí da nossa irmã ali atrás, que veio falando sobre isso, a doutora Anísia teve um papel importantíssimo de trazer o amor. Então vejam como precisamos vencer os condicionamentos. Paulo foi muito claro, Paulo de Tarso, quando nos disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. No entanto, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Mostrando que os impulsos são muito fortes. Quando a gente cai em si, a gente já falou, já pensou e já fez. São as dualidades. Mas aí vem o auto-perdão. Vem a interposição dos valores que queremos. Exatamente o que o Cristo falou. Negue-se a si mesmo. Agora, vamos responder por tudo que fazemos, pensamos e sentimos? Certamente, meus irmãos. São nossas cruzes. Daí ele ter dito: tome sua cruz. Carreguemos nossas cruzes.
que são necessárias. A cruz, ela nunca é maior, é ciclópica, é gigantesca do que as nossas possibilidades de suportá-las. A cruz está exatamente na largura da nossa capacidade de suportar. Mas, falar em dor, a gente está sempre querendo fugir dela, né? É natural. Mas quando Cristo nos diz, tome sua cruz, e a cruz tem um simbolismo muito importante, vem lá de stavra, do grego, que quer dizer permaneçam em pé. Stavra. Porque a cruz está fincada na terra. A parte inferior da cruz representa a nossa ligação com a terra. A trave vertical nos eleva ao indimensional. E a trave vertical, ou melhor, horizontal, é correspondente aos nossos erros e nossas falhas e nossos fracassos. Por isso estamos crucificados, simbolicamente falando, para que entendamos os fatores que nos levaram a esta crucificação, a encarnação, porque a trave vertical está fincada na terra, mas a maravilhosa possibilidade de nos abrirmos ao alto, a Jesus, que é o nosso bom pastor. E aí estaremos seguindo o Mestre. Elas não seguirão um estranho, ou seja, quando nos realinhamos, nos reajustamos, os estranhos, que são os obsessores, não nos arrastarão. Nós vamos fugir dele, pela prece, pelo perdão, pelo entendimento, pela compreensão do estágio em que eles se encontram. Isto é a compaixão, que significa nos colocar no lugar do outro, procurar entender o status do próximo, que também vai evoluir, que também chegará à condição em que nos encontramos e que também chegará à condição de espírito puro como Jesus chegou. A lei é para todos. Isso que muita gente não entende. Como é que um estuprador, bárbaro, criminoso um dia vai se tornar Jesus? Claro que vai. Vai reencarnar. Sabe lá onde? Vai evoluir. Vai se entender, vai se compreender, vai se modificar. Vai se transformar. E um dia chegará lá. Então, elas não seguirão o estranho. Fugiremos dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Já não nos diz respeito. Por isso Jesus apresentou esta parábola. Eles, quem eram eles? Os apóstolos. Porém, não entenderam o sentido do que lhes diziam. Jesus precisou repetir. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. São os obsessores, são os incursos no erro. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Além de ser o bom pastor, Jesus é a porta. E se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará a pastagem, a relva macia, o Eldorado que nos aguarda. E quando falamos de porta, vamos relembrar, porque se Jesus disse que era o bom pastor, queria conduzir suas ovelhas realinhadas, e também era a porta, vamos relembrar a porta estreita, o significado disso.
Está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A porta estreita. Lá no item 3, que está no Evangelho de Mateus, está escrito o seguinte: companheiros, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição e espaçoso o caminho que a ela conduz. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Tem muitos que encontram, mas ainda não estão capacitados de ultrapassar a porta. Ainda lhes falta estatura moral. Encontram a porta, mas ainda não estão aptos. E tem aqueles que nem encontram a porta. Preferem a perdição. Preferem os prazeres da vida, os prazeres mundanos, as facilidades, as prerrogativas, as banalidades, as vulgaridades. E se antegozam esta porta larga. Só que a dor chegará. Porque isso tudo é uma ilusão. A porta larga é a porta da ilusão. Quantos não se iludem, achando que os prazeres da vida materiais são os mais importantes. E se esquecem ou não sabem que o caminho é da espiritualidade. Nós somos espíritos num corpo, e não corpos que têm um espírito. Nós apenas estamos aqui encarnados neste invólucro, nesse estojo chamado carne, para evoluirmos. Portanto, encontremos esta porta. Agora, vamos utilizar esse termo estreita, porta estreita. Como é que possamos aprofundar, entender essa estreiteza? Quando nós buscamos o autoconhecimento pela meditação, porque a meditação nos proporciona isto, para que nos conheçamos. É o mergulho em si próprio. E aí então vamos nos estreitar. Com o quê? Com a nossa verdade. A mente, ela não abre espaço para aquele burburinho das preocupações do dia seguinte, dos estados de ansiedade. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que pagar a conta. Não. Nós chamamos isso de estreitamento psicológico. Que quem faz isto é o ego, é a consciência. É ele, o ego, que faz com que a gente mergulhe em nós próprios, nos estreitando para estarmos frente a frente com a nossa verdade. E sermos humildes para não só nos conhecermos, como também nos aceitarmos. Que aí é um pouco mais difícil. Porque muitas vezes a gente se conhece e busca os escapismos, as camuflagens. Não é bem assim, a gente está sempre na justificativa. É o que a nossa Joana de Ângeles chama homens aparência. Nós aparentamos o que não somos. Sempre para fruir, para obter vantagens, para oferir lucros nas relações humanas. Então, o trabalho da meditação é este. Olha que interessante. Medita a ação. Meditação. Meditar significa ir ao encontro de si, para depois termos a ação.
Qual é a ação? A ação transformadora. Precisamos meditar para implementar a ação transformadora, que é o grande objetivo. Daí veio o termo meditação. Meditação. É o estreitamento. Mas tem um outro estreitamento aí, muito importante. Além de nos estreitarmos psicologicamente, com nós mesmos, porque qual é o objetivo desse estreitamento? Nos reconhecermos, nos aceitarmos, para nos modificarmos. É Jesus. É seguir as leis. É seguir o Cristo. Porque aí vamos abrir mão dos nossos valores egóicos, do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa arrogância, daquilo que eu acho que sei, sou o dono da verdade, é o padrão de poder. Então estamos nos estreitando também com as leis, que é o grande objetivo de tudo, nos estreitarmos com as leis de Deus. É o eu profundo, é o eu real que está em nós. Existe coisa mais maravilhosa do que essa? Nós temos Deus dentro de nós temos o Cristo dentro de nós. Apenas eles estão obscurecidos pela névoa densa do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Mas ele está lá nos aguardando, para que um dia, pela dor, normalmente, possamos nos estreitar, psicologicamente falando, buscando as leis de Deus, buscando Jesus, que é a porta. Tanto que no item 4 está lá escrito: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: olhem só, meus irmãos, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Exatamente o que falamos agora há pouco. Não basta apenas querer transpor. Nós precisamos ter qualidades morais para transpô-la, para seguir o bom pastor, o porteiro que é Deus, que abriu as portas para que não só o pastor passe, nos conduzindo. Agora, esta palavra aqui é chave, meus irmãos. Nada é feito por um milagre. Ou seja, Jesus vai fazer tudo por nós? Deus vai fazer tudo por nós? Ou será que Ele nos concedeu a grande benesse da criação, que é o livre-arbítrio? Nós somos os responsáveis por tudo. Um mínimo pensamento é registrado em algo de uma grande vastidão que se chama o corpo perispirítico. Está tudo lá registrado. Por isso que o processo evolutivo não é algo miraculoso. Ele é lento, ele é gradativo, ele é paulatino. Lembrando que a palavra paulatino veio de Paulo. Ou seja, lentamente, Paulo percorreu toda aquela região para levar o Evangelho do Cristo. Após a sua metanoia, após a sua conversão, às portas de Damasco. Então, paulatinamente. A nossa querida Joana de Ângeles, ela nos diz claramente, meus irmãos, cada encarnação, é uma virtude a ser adquirida. Uma. Claro que somos apressados. Claro que somos imediatistas. Claro que não queremos a dor ao nosso lado. Entendemos tudo isto. Mas não é assim que funciona. Ah, eu vou para o céu. Que maravilha, né?
Não é assim, irmão? Eu vou para o céu. E que condições nós temos para ir para o céu? Então vem aquela ilusão de que seremos anjos com asinhas nas costas, bailando na ociosidade, na contemplação. É tudo muito maravilhoso, mas não é nada disso. A doutrina vem nos mostrar exatamente a verdade. E nos mostrando a verdade, temos que nos esforçar. É um esforço pessoal que cada um tem dentro de si. Tanto que o Cristo nos disse, aquele que perseverar, salvar-se-á. Tudo depende da perseverança, da luta, não esmorecer. Vamos lembrar o que Jesus nos falou? No mundo tereis aflições. Ou a gente vai passar por esta terra como turistas. Nasci numa ótima família, o dinheiro, ele flui, meus filhos se formaram doutores, arranjei uma esposa ou marido excepcional. Pois é. Mas a criatura se esquece que mais à frente vem a realidade. Não é assim que as coisas funcionam. A vida, a encarnação, é para um trabalho de esforço. É um trabalho de perseverança. Qual é o nosso grande adversário? Quando Jesus nos disse, reconciliai-vos depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele. É esse assaltante? É o meliante? É o obsessor? Não. O grande adversário está em nós. São as nossas crenças, são os nossos valores. Somos seres inacabados, incompletos, em evolução. Há algo mais maravilhoso que isto? Agora, a evolução dependerá de nós. Esforçai-vos. Como devo me esforçar? A partir do reconhecimento de mim mesmo. Para isso precisamos nos abrir. É a grande abertura dos nossos padrões rígidos, porque nós somos assim, criaturas rígidas. Hoje eu conversava com uma paciente que disse para mim o seguinte: doutor, eu quebrei 4 dentes. Um tal de bruxismo. Eu falei, é? O que é o bruxismo, né? Por que a criatura tem bruxismo? É rigidez. A criatura trinca os dentes a ponto de fraturar os dentes. E o padrão dela é de rigidez, de perfeccionismo, de não aceitar o erro, o fracasso. Ela tem que acertar em tudo, ela é meticulosa, ela é escrupulosa em tudo que faz e não admite o erro e o fracasso. Trinca. Nós chamamos isso de fixação mental. A maioria das criaturas vivem na vigência de fixações mentais. Então precisamos romper, fazer a ruptura dessas camadas de rigidez. Nós somos criaturas endurecidas. Por que temos tanta artrose? Por que temos tantos problemas ósseos? Será que é só um processo físico de envelhecimento? Que hoje isso está caindo por terra. A gente encontra jovens hoje com artrose, que antes, no meu tempo, era a doença do velho, do idoso. Claro que ele carrega nas culpas, né? Lembra-se do que o Cristo falou? Atire a primeira pedra, aquele que não tiver pecado. Os idosos foram na frente, por carregarem mais culpas. O Cristo era fabuloso. Mas hoje a gente vê jovens já com processos degenerativos, ósseos, artroses, artrites. Tudo é fruto da mente, da rigidez. É o nosso grande desafio combater a rigidez.
Então, tudo dependerá, queridos irmãos, desse esforço. E continuando, o ladrão vem só para roubar, disse Jesus, para matar e para destruir. Esse é o ladrão que nos acompanha. São as nossas tentações. São os desencarnados, os encarnados. Não vamos ficar aqui também, tudo é o desencarnado que é culpado. São os obsessores. Eu estou sendo obsidiado. Tem em mim um encosto. E as pessoas se esquecem ou não sabem que eles só nos obsidiam porque a gente se obsidia. O grande cientista, que eu admiro muito, José Herculano Pires, foi um expoente da doutrina espírita, ele nos afirma: só existe a obsessão porque existe a auto-obsessão. E é uma grande verdade. Nós só abrimos brechas porque nos auto-obsidiamos. É o egoísmo, é o orgulho, é a intolerância, é a mágoa, é o ódio, é a vingança. Não é isso que compõe a nossa estatura espiritual, como espíritos imperfeitos da terceira ordem, como Kardec nos afirma? Sim. Nós já estamos distantemente olhando aquela luz dos espíritos da segunda ordem. São os bons espíritos. Chegaremos lá. Sim, vai depender do nosso esforço. Então eu vim, disse Jesus, para que tenham vida. Não foi o que ele nos disse? Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus nunca disse eu tenho a verdade. Porque se ele dissesse, outro chegaria e diria, mas eu também tenho a verdade. Outro também afirmaria, eu também tenho a verdade, e haveria um conflito de ideias. Não, Jesus foi categórico. Eu sou a verdade. E não temos como retrucar. E ele é a vida. E ele diz aqui, para que tenhamos em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas suas ovelhas. Não foi o que aconteceu? Ele encarnou, sem precisar ter encarnado, num corpo físico, adaptando o seu puro perispírito com os fluidos ambientais do planeta Terra, lá atrás, há 2024 anos, para poder encarnar entre nós, respeitando as leis do Pai, sem derrogar as leis do Pai. Não entremos, por favor, espíritas que somos, em elucubrações que nos foi trazido, né? As elucubrações trazidas por concepções equivocadas. A doutrina espírita, ela se pauta no bom senso, na coerência, na lógica e no raciocínio. Então, como espíritas, não podemos aceitar certas coisas. Querem ver um exemplo? Virgindade de Maria, pelo amor de Deus. Isso é derrogar as leis do Pai. Maria poderia, sim, pela sua pureza, não espírito puro, mas próximo a isso, e a gente poder dizer que era Virgem Maria, mas não virgindade no sentido físico. Como é que Jesus nasceu? Entra um espírito, bota lá um óvulo, um ovo formado, sem o óvulo e sem o espermatozoide. Isso aí, gente, é um absurdo doutrinário. Qual o problema de um relacionamento sexual que ela teve? Qual o problema? Então temos que desmistificar essas ideias miraculosas.
Por isso Jesus encarnou entre nós e deu sua vida. Sabia de tudo o que iria acontecer. A crucificação, o flagelo, a ignorância, o preconceito daquela época que hoje também, de certa forma, se repete. E diz mais ele aqui, o mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. Pois é, quem é este mercenário? São exatamente os opositores, os obsessores, né? Aqueles que se dizem profetas, que são os pseudo-profetas, na hora da dor, na hora da dificuldade, eles correm. Abandonam suas ovelhas e fogem, porque não são dignos de formar um rebanho para ultrapassar a porta, como Jesus o fez e continua fazendo. E por isso o lobo, que são as dores, as dificuldades, os conflitos, as arrebata e dispersa as ovelhas, que voltam a se perder. Porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Apenas, como pseudo-profeta, tem e tira vantagens. Como a gente vê. Eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas. E minhas ovelhas, as reajustadas, me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Foi exatamente isso que Jesus fez. No seu sacrifício, no seu holocausto, tudo que ele sofreu pacientemente. Sofrer as dores do corpo físico que ele tinha, porque senão esse Jesus era farsante. As dores da crucificação, do flagício, das maldades, ele deu a vida por nós. Mas ele diz aqui, tenho ainda outras ovelhas, que não são deste redil, são as perdidas, são as desorientadas, são as que não encontraram o endereço do Cristo, mas eu devo conduzi-las também. Como é que ele conduzirá estas ovelhas que não são daquele redil? Exatamente com essas ovelhas o procurarem. E aí, o procurando, Jesus vai acolher a todas. Aí elas vão passar a ouvir a voz dele. E um dia haverá um só rebanho. Haverá só um pastor. É isto exatamente o prenúncio que está a se mostrar. De termos uma só religião. Esta religião chama-se Deus. Nas pátrias espirituais de grande evolução, não existem religiões. Religiões criadas pelo ser humano para atender, né, as suas preferências. Eu criei a tal religião. Isso é típico de uma humanidade imperfeita. Mas um dia, meus companheiros, como ele diz aqui, um dia, ouvindo a voz dele, teremos só um rebanho e só um pastor. E aí então estaremos reunidos dentro da uniformidade. Pois como dizem os espíritos, em pátrias espirituais de grande porte, de grande evolução, não há religiões. A religião é Deus. Por isso, o Pai me ama,
porque eu dou minha vida para retomá-la. Ele deu a sua vida física para depois retomá-la. Ninguém a tira de mim. E podemos dizer isto: ninguém vai tirar a nossa vida. Sabem por quê? Somos imortais. Podem tirar a existência, não a vida. Vida só temos uma. Existência já tivemos várias e vamos ter outras várias. Agora a vida é uma só. Nós carregamos a imortalidade. A coisa mais auspiciosa que isto, sabermos que somos imortais, no momento da morte, que ainda tememos, nós poderemos dizer: ó meu Pai, eu sou imortal. Ou repetir o que o Cristo falou na cruz: Pai, a Ti eu entrego o meu espírito. Ou seja, nos entregarmos ao Criador, aquele que nos criou, simples e ignorantes, e olhem, quantas vezes já encarnamos? Vocês têm ideia? Não temos. Mas eu creio que não estamos mais na barbárie, não estamos mais na selvageria, não vamos mais matar ninguém. Creio eu. Então já evoluímos. Agora vamos nos esforçar. Vamos lutar. Vamos ter bom ânimo. Vamos enfrentar as aflições que nos dizem respeito, pois o acaso não existe. O acaso é o nada. Vamos abraçar o que nos couber dentro das nossas provas redentoras. Então ninguém vai tirar a vida de nós, porque fomos criados para chegarmos à perfeição. A destinação de todos nós, meus irmãos, é a perfeição. Agora, temos que fazer por onde, lutar, nos esforçar, para chegarmos um pouquinho mais rápido. Não ficar repetindo erros dentro da nossa teimosia, da nossa obstinação, da nossa ignorância, dos nossos preconceitos. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Como diz o querido Chico, a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Pois é, tudo é perfeito. E disse ele aqui: mas eu a dou livremente. Foi o que ele fez. Doou a sua existência para os martírios infamantes do madeiro em que ele foi colocado. Eu tenho poder de entregá-la e poder de retomá-la. E todos nós, um dia, entregaremos nossas existências no chamado decesso carnal e vamos retomar a nossa legitimidade, ou seja, a condição espiritual, porque o espírito é imortal. E disse Jesus: esse é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Em João capítulo 10, versículos de 1 a 21, nos fala aqui: houve novamente, afirma João evangelista, uma cisão entre os judeus. Por causa dessas palavras, muitos diziam: ele tem um demônio, ele está delirando, por que o escutais? Outros diziam: não são de um endemoninhado essas palavras? Porventura um demônio pode abrir olhos de cegos? E lá na Gênese, o quinto livro do Pentateuco kardeciano, capítulo 17, também está no Evangelho de João, item 31. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza.
Elas escutarão a minha voz, pois haverá um só rebanho e um único pastor. Queridos irmãos, quando incorporamos esta ideia, fica um pouco mais fácil a gente fazer nossas escolhas, a gente buscar o legítimo caminho, abrirmos mão daquilo que consideramos como nossas leis, indefectíveis, infalíveis, são as leis do orgulho. É a nossa grande chaga, o orgulho e o egoísmo. Aliás, o orgulho deflui do egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos, o próprio Kardec fala sobre isso. O orgulho é defluente do egoísmo. É a visão de si próprio, dos valores que têm que ser seguidos, das regras rígidas de ser. Que tenhamos isto em mente, que procuremos pelo autoconhecimento, e a nossa irmã aqui nos indicou o caminho da meditação, para fazermos uma autoavaliação honesta, humilde e sincera. Só assim, e mais o poder da oração. Por isso que o Espírito de Verdade disse, vigiai e orai. Vigiai é a verdade, a vigilância. E a oração para que os espíritos protetores possam nos proteger nesses momentos tão difíceis, desse autoexame, autoaceitação, e buscarmos gradativamente a mudança que nos cabe. Que possamos, queridos irmãos, seguir esse bom pastor. Entremos pela porta estreita, ele é a porta e ele é o pastor. E aí estaremos seguindo Cristo. E tenho certeza que nós despontaremos para a alegria de viver, para a felicidade, a legítima felicidade, que não é da porta larga, é da porta estreita. Que o Mestre nos abençoe, que sigamos as orientações doutrinárias e sigamos o Cristo. Graças a Deus, e que assim seja. Bem, terminados então os passes e a água fluidificada, gostaria de pedir, doutor Rodrigo, que o senhor fizesse a prece final para nós. Aproveitemos esse momento, onde certamente todos nós aqui estamos num estado chamado alterado de consciência, num momento de espiritualização. Criemos dentro de nossas imaginações um momento de corrente. Imaginemos estarmos todos de mãos dadas num trabalho de fluxo e refluxo de energia para aqueles mais carentes e aqueles detentores de mais energia, para que haja um equilíbrio. E aí podemos dizer, neste equilíbrio, que já somos as ovelhas unidas, conjugadas pelo amor, pela doação, para a estabilidade de todos nós. E olhemos para frente, porque lá estará a majestosa figura de Jesus, com seus olhos dúlcidos, carinhosos, seus lábios bem contornados, a nos dizer, venham, eu sou o pastor. Os cabelos esvoaçantes, desgrenhados, ao sabor do vento que traz as mensagens divinas para todos. E aí,
unidos dentro do mesmo ideal, dentro da uniformidade, passo a passo, estaremos seguindo a Ti, Jesus, neste momento ímpar, de inigualável beleza, sentindo o aroma das flores e a paz profunda em todos nós. Ó Mestre amado, que alegria, que gratidão por estarmos agora reunidos neste redil para Te seguir. E assim vamos prosseguindo, vamos avançando no caminho, vamos crescendo, vamos nos aprimorando, para que um dia possamos dizer como Tu disseste: eu sou o que eu sou. Espíritos puros, já vivendo a plena felicidade que emana de nossas almas para servir a todos que sofrem, a todos que estão na escuridão. Pois, como diz a nossa doutrina, que Tu és o grande mentor, Jesus. Fora da caridade não há salvação. Para bem dizer, Mestre amado, fora do amor não há salvação. E que possamos seguir a Tua diretriz, quando nos disseste: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amor a todas as ovelhas, a que estão no redil e aquelas que um dia também chegarão. Assim é a vida, assim é o amor, que sustenta tudo, pois Deus é amor. Não temos palavras para agradecer este momento nobre, este momento singelo, doce, que alimenta nossas almas. Pedimos então, genuflexos, a permissão para o encerramento desta noite de luz que se derramou sobre todos nós. Graças a Deus por tudo, Jesus. Que assim seja. Agradecemos então a companhia de todos vocês e semana que vem estaremos aqui esperando por todos. Lembro que os que não tiverem condução, peçam carona solidária e quem possa dar, por favor, ajude, tá bem? Até para a semana, muito obrigada.